Já que na segunda parte do vídeo, no vídeo 2, a gente vai ter o profeta Amós falando sobre o rugido do leão. E aí eu coloquei aqui numa timeline para a gente entender esses pontos, onde ele fala aqui sobre o rugido do leão. E eu vou comparar para vocês aqui, porque ele vai falar disso no profeta Jeremias e ele também vai falar no profeta Amós, que é o que a gente está estudando. Então ele fala aqui de um terremoto. E terremoto, você vê que isso é citado em Mateus 24. Terremoto é citado na ressurreição de Cristo. Terremoto é citado na destruição ali da Grande Babilônia. Terremoto vai ser citado algumas vezes ali no livro do Apocalipse. E você vai entender por que ele fala desses pontos de terremoto, e ele associa terremoto com a voz do Senhor, com o rugido do Senhor. Então ele fala ao rugir do leão, né? Então ele rugirá de Sião e de Jerusalém, ele diz a sua santa morada. Só que você vai olhar para a santa morada e vai ver que Sião, Jerusalém, Samaria, Reino do Sul, Reino do Norte estão sendo advertidas. Elas estão sendo denunciadas pelos pecados dela. Então, como que você entende um contexto histórico desse, que é profético, que essas cidades aqui seriam santas? Claro que você vai olhar e vai entender que o Senhor está falando do alto da sua santa morada. Mas como que ele vai rugir da sua santa morada? Você vai ver isso, entender isso aqui comigo, quando eu te explicar melhor sobre esses pontos aqui nos slides que você vai ver na tela aí. Então ele fala: os prados dos pastores estarão de luto, na mesma timeline que eu coloco aqui. E ele vai falar que essa mensagem do profeta Amós são 2 anos antes do terremoto. Ele está anunciando 2 anos antes, o que vai trazer alguns pontos bons de interpretação para a gente ir entendendo melhor o livro do Apocalipse e vendo as coisas que são mais palpáveis. O livro do Apocalipse você só entende se você for nos profetas. Não adianta você ir direto no livro do Apocalipse e querer entender. A não ser que você já tenha passado pelos profetas antes e procure entender. Mas é um estudo minucioso da palavra de Deus. Por isso que Gabriel ele fala para o profeta Daniel, de sela, porque os dias ainda estão longe, o saber se multiplicar. Acho que ele está falando da palavra, do entendimento da palavra de Deus. E o profeta Jeremias ele vai falar do mesmo ponto que o profeta Amós está falando, Jeremias 25, e ele vai falar que ele vai rugir das alturas, rugirá contra a sua santa malhada, rugirá contra os que pisam uvas no lagar. Parábola da vinha contada por Cristo vai entrar aqui nesse estudo também, e você vai entender melhor essas coisas aqui. Eles todos ouvirão o rugido do leão. Esse é o vídeo 2 que a gente vai agora adentrar. Aí você vê esse ponto, Jeremias 25, no verso 30, e ele vai falar em Apocalipse 10, 11, desses pontos aqui, ó. É necessário que profetize outra vez. Então, Lucas 2:20, ele vai falar que Jerusalém sitiada. Quando vocês virem de Jerusalém sitiada, Jesus falou sobre isso, né? Sabei que está próximo o tempo. Vinha malhada. Olha o que ele está falando. Depois em Apocalipse 10, ele vai falar aqui em Apocalipse 10, ó, é necessário que profetize outra vez. Esse é o contexto das 2 testemunhas que ele falou aqui. E você vê que nesses pontos aqui vai ter um terremoto. Apocalipse 11, no verso 14, aqui você vai ver o segundo ai, onde vai acontecer esse terremoto. Depois você tem no próximo ponto o terceiro ai e a 7ª trombeta, que está ali no livro do Apocalipse, ali no contexto que a gente vai ver de Apocalipse 10 e 11, onde ele fala das 2 testemunhas. E ele vai falar da praça da grande cidade, que espiritualmente não é texto literal, é texto espiritual. Por isso que a gente pega o contexto profético, contexto histórico do profeta Amós, e vai ver que aquilo ali são profecias que Cristo vai apontar aqui no livro de Lucas, vai apontar no livro de Mateus, vai apontar em Mateus 24, onde vocês veem aqui. Então, Apocalipse 11 é necessário que profetize outra vez. Por quê?
Porque esses eventos já tinham sido profetizados pelos profetas, as mesmas coisas. E aí a gente vai ver um ponto muito importante aqui, que você vai ver como é maravilhoso o entendimento da palavra de Deus. Então nós vamos agora para o slide, onde eu vou te explicar esses pontinhos aqui. Então aqui, irmão, você vê aqui que o profeta Amós, eu vou fazer uma comparação aqui do profeta Amós com o profeta Jeremias. Aqui é Amós 1. Vou colocar aqui Amós 1. Aí você tem esses pontos aqui, que ele vai falar logo no capítulo 1 de terremoto. Mas quando você olha aqui para Amós falando de terremoto, você vê que ele está alinhando isso aqui com voz do Senhor. Ele alinha isso aqui com o rugido do leão. Então ele fala que o Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém fará ouvir sua voz. E ele chama isso aqui de santa morada. Ok? Os pastores estarão de luto. E o profeta Amós está anunciando isso aqui 2 anos antes. 2 anos antes desse terremoto aqui. Então você olha para essas informações e vem vendo o que a gente está falando aqui, para você poder entender as informações sobre o profeta Amós. E aqui, Jeremias 25, ele fala que o Senhor rugirá das alturas. Presta atenção aqui, ó, nesse ponto. Rugirá contra a sua malhada. Então, seria incoerente aqui, né? Como é que ele vai rugir de Jerusalém contra a sua malhada da cidade que é santa? Então, ele está denunciando aqui, Amós, ele está denunciando o reino do norte, Samaria, e Jerusalém também está sendo denunciado aqui dentro do profeta Amós. Você vai ver isso aqui pelos profetas. Então, ele está denunciando por quê? Por causa da transgressão da lei, por causa do pecado. Então, aqui, você vai ver que os pontos que foram colocados aqui é para a gente tentar entender. Então, seria contrário, cidade santa das alturas, ó, Jerusalém que desce do céu, a nova Jerusalém, está rugindo lá do alto. Então, rugirá contra a sua malhada, rugirá contra aqueles que pisam uvas. Olha esse ponto, contra aqueles que pisam uvas. Pisam uvas, você vai lembrar aqui da parábola da vinha. Por que você vai lembrar da parábola da vinha? Porque você vai ver que aqui Jesus, ele falou sobre uma vinha que foi arrendada aos vinhateiros. Vinhateiros, depois ele vem para cobrar desses vinhateiros aqui, ó. Mas esses vinhateiros aqui matam os servos e matam o Senhor. Presta atenção aqui no que ele está falando, ó. E ele diz aqui, todos ouvirão. Olha aqui o que ele falou aqui, todos ouvirão. Quando você olha para cá, Jerusalém, você vai ver que vai estar ligado com isso aqui, ó. E vai estar ligado com isso aqui. Parábola da vinha. Todos ouvirão. Lembra de que isso aqui são coisas espirituais? Eu falo para vocês que são coisas espirituais. A parábola da vinha, ele está se referindo a Jerusalém. E aqui ele está chamando de cidade santa, mas é Jerusalém que desce do alto. É isso? E lá em Apocalipse, no Apocalipse 11, ele fala das 2 testemunhas que ficam mortas na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, quando ele fala aqui esses pontos, a gente tem que observar com muita... Abrir 4 olhos aqui para a gente poder entender. Ele rugirá contra a sua malhada e todos ouvirão. A gente vai para o próximo slide para entender melhor. Então você vê aqui que Jesus ele vai falar aqui, ó, da vinha, Jeremias 25, 30. Pisam uvas no lagar. Então você vê que tem a vinha e tem a sua malhada. Ele diz que esse lugar aqui, ó, nesse ponto,
Encherei de homens, encherei de homens como gafanhotos. Isso aqui é Joel 1, mas também é Apocalipse 9. Isso aqui são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso aqui é os 4 cavaleiros do Apocalipse que ele está mostrando aqui pra gente. Então, quando ele diz encherei de homens este lugar aqui, ele está mostrando aqui esse lugar que é o lagar, onde as uvas estão sendo pisadas. Aqui em Lucas 2:20, ele fala de quê? De Jerusalém sitiada. Quando ele diz, quando vistes essas coisas acontecer, saber que o tempo está próximo. Ele diz, vossa casa ficará desolada. Ok? Saber que o tempo está próximo. Jerusalém sitiada por exército. Um povo. Olha só o que ele fala aqui. Então você vê que vai fazendo sentido isso aqui que ele está falando. Então ele aponta contexto histórico. Se torna o quê? Profecia. Para nós olharmos para a profecia, que nem diz lá o autor de Hebreus. Você não vê que o autor de Hebreus fala que as sombras são alegorias, que o Antigo Testamento é alegoria do Novo Testamento? Então por isso você tem que olhar para as Escrituras com esses pontos aqui, ó. Aí você vai olhar aqui, você vai olhar aqui, Apocalipse 11, ele diz, bradou como ruge o leão. Quando ele fala isso aqui, bradou como ruge o leão, você vai ligar aqui com o terremoto. Terremoto, não acontece terremoto aqui, ó. Necessário que profetizes outra vez. Fala para as 2 testemunhas. Aqui Amós, ele está anunciando 2 anos antes do terremoto. Mas a gente vê aqui nesse slide, 2 anos antes do terremoto, aqui nesse ponto. Então no próximo slide, você vê aqui que ele vai falar aqui de terremoto. E terremoto está ligado aqui, ó, com o segundo ai. Para você observar esse ponto aqui. Terremoto vai estar ligado com o segundo ai. E aí você vê que o terceiro ai já é a 7ª trombeta. Está falando da 7ª trombeta. E o lagar aqui, que fala aqui em Apocalipse 11, que fala em Amós, aqui, ó, que fala aqui em Jeremias, que Jesus citou aqui em Lucas 2:20, ele vai falar o lagar, lá em Apocalipse 11, a praça da grande cidade, que espiritualmente é Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Falou o Senhor, quem não profetizará? Por isso que ele diz, necessário é que profetizes outra vez, porque já tinha sido profetizado uma vez pelos profetas sobre isso, mas as 2 testemunhas, elas vão anunciar de novo. Necessário é que profetize outra vez. Então vem logo depois, segundo ai, o terremoto, 7ª trombeta, a praça da grande cidade, malhada, encherei de gafanhotos, lagar, Jerusalém sitiada, Lucas 2:20. Sabei que está próximo, ele diz, vossa casa ficará o quê? Devastada. Quem foi devastada? Foi Babilônia. Então o Senhor está mostrando aqui para a gente esses pontos, para a gente entender aqui. Então você volta os slides, esse é o segundo vídeo. Agora a gente vai para o terceiro vídeo, falando ainda sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui no profeta Amós você vai ver que é rico demais esse estudo aqui.